Olá, meu nome é Ligiana, eu sou arquiteta e urbanista e atualmente estou cursando doutorado na Universidade Federal de Viçosa e eu vou agora apresentar um artigo que eu desenvolvi durante um curso de especialização em docência na educação profissional e tecnológica. O meu trabalho ele é intitulado Ferramentas Digitais de Apoio ao Ensino de Disciplinas de Desenho Técnico e Projeto Arquitetônico no Ensino Remoto. Ele foi orientado pelo professor João Eudes da Silva, que é professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Então, para contextualizar, durante a pandemia Covid-19, todas as instituições de ensino que deram continuidade às suas atividades, iniciando o chamado ensino remoto emergencial, tiveram que passar por inúmeros desafios. Entre eles, a gente pode citar o acesso dos alunos às tecnologias de informação e comunicação. Então, conforme a gente pode ver nesse gráfico à direita, apenas 10% das classes D e E durante o ano de 2021 tinham acesso a computadores em seus domicílios. Nas outras classes, esse percentual era um pouco maior, mas era um dos fatores de grande importância para dar continuidade e acessibilidade a esse ensino para todos os alunos. Outra questão era o acesso à internet, que também se repetia principalmente nas classes menos favorecidas e que fazia com que os professores tivessem que adaptar também as suas metodologias, assim como as instituições tinham que contornar esse problema. E falando de metodologia, acredito que esse foi um dos grandes desafios impostos aos professores que tiveram que aprender novas ferramentas, como gravar vídeos, como utilizar algumas ferramentas digitais para poder fazer com que a aula se tornasse mais interessante nesse formato de ensino, como fazer a submissão de tarefas, avaliação online. Então, foi um dos grandes desafios da pandemia. A gente tem também a questão de como promover a interação entre os alunos e entre os alunos e professores, então num formato em que os alunos não têm aquele contato físico que é tão fundamental para a aprendizagem, como fazer com que esse ambiente, esse espaço seja desenvolvido no formato online. E um dos maiores desafios, se não o maior, ao meu ver, na transposição para o ensino remoto, foi a questão da adaptação das aulas e das disciplinas práticas. Então, eu trouxe como um exemplo na figura um espaço de um ateliê, um estúdio de desenho e projeto arquitetônico que é tão típico dos cursos ligados à construção civil. Então, é nesses espaços que são promovidas as interações, onde os alunos desenvolvem as ideias, transformam essas ideias em objetos arquitetônicos, né? Aprendem a questão da expressão gráfica, comunicam entre si, comunicam suas ideias com o professor, desenvolvem trabalhos em grupo. Então, como seria a adaptação desse espaço físico e desse espaço de troca para um ensino que seria online? Com base nessas questões, o objetivo desse trabalho foi investigar e apresentar algumas ferramentas digitais que poderiam auxiliar na condução dessas disciplinas, desenho técnico e projeto arquitetônico, no formato remoto, né, e sintetizar o potencial dessas ferramentas, tanto em questão de potencial e limitação no emprego de ambas as disciplinas. A primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico de ferramentas digitais que estavam sendo empregadas no ensino de disciplinas, tanto as ligadas a cursos de arquitetura quanto a outros cursos que poderiam ter potencial de serem adaptadas para o ensino das disciplinas que faziam parte do escopo desse estudo. Levantadas essas ferramentas, a gente fez uma consulta aos sites que as hospedavam para analisar as suas funcionalidades. Essa pesquisa se limitou apenas a uma análise dos recursos gratuitos dessas ferramentas. Então, todas possuem versão para assinante, que abrange ainda mais os recursos possíveis de serem utilizados, mas a gente fechou essa limitação. E em seguida, com base na ementa das disciplinas tanto de desenho técnico quanto de projeto arquitetônico do curso técnico em edificações do Cefet-MG, no qual eu estava trabalhando no momento, a gente fez uma análise de como que essas ferramentas poderiam se adaptar e atender à demanda de cada uma dessas disciplinas. E a gente fechou essa análise em um quadro síntese. As ferramentas levantadas foram o Jamboard, o Nearpod, o Socrative, o Kahoot, o Mentimeter e o Padlet.
A primeira ferramenta é o Jamboard da Google, que é basicamente uma lousa virtual que pode ser compartilhada com os estudantes, na qual o professor pode escrever textos. Então, à medida que a aula síncrona vai acontecendo, ele vai escrevendo os textos, o que vai facilitando a leitura dos alunos, né, diminuindo um pouco o ritmo das aulas, que é típico dos slides. E ali dentro o professor pode fazer upload de imagens também, o que é um recurso muito interessante para as disciplinas de projeto arquitetônico e desenho técnico. Tanto o professor quanto o aluno pode fazer upload de imagem. Então, supondo que o aluno esteja desenvolvendo um projeto ali à mão, um desenho à mão, ele carrega essa imagem para dentro do Canvas, do Jamboard, e lá dentro o professor pode fazer sugestões, pode demarcar erros, como na imagem que vocês estão vendo, pode apontar linhas de chamada, indicar correções a serem feitas, os alunos podem fazer questionamentos também, o professor pode fazer edições no desenho. Então, é uma ferramenta muito interessante para essas duas disciplinas. Já o Socrative e o Kahoot basicamente são ferramentas propícias à criação de avaliações e de quizzes. Então, dentro dessas ferramentas, o professor pode elaborar questões de múltipla escolha. No caso do Socrative, ele pode elaborar também questões de verdadeiro ou falso, ou questões abertas, criar um questionário que ele pode aplicar de forma síncrona ou assíncrona, e ao mesmo tempo que os alunos estão desenvolvendo a atividade, respondendo ao questionário ali no meio de uma aula, o professor pode estar ali acompanhando o progresso desses alunos. Então, é uma ferramenta muito interessante também para a gamificação. Tanto no Socrative quanto no Kahoot, no momento de uma aula síncrona, essa ferramenta pode ser utilizada para criar uma competição entre os alunos. Então, o professor, ao criar um questionário de múltipla escolha, ele pode estabelecer um tempo de resposta para cada questão, e aquele aluno que responder as questões de uma forma mais rápida e assertiva, ele ganha uma pontuação maior. Então, é bem interessante para criar esse clima de competição, de interação entre os estudantes. A desvantagem do Kahoot é que os recursos deles são mais limitados, então os textos têm que ser menor, tanto no cabeçalho quanto nas respostas, não dá para criar textos longos, mas ele possui um recurso de se colocar uma musiquinha de fundo que é bem interessante para criar uma atmosfera de jogo entre os alunos. Já o Mentimeter, ele é uma ferramenta muito interessante como quebra de gelo e também para promover uma interação durante uma aula expositiva. Então, o professor elabora os slides e no meio desses slides ele pode criar uma questão, né? Por exemplo, faz uma pergunta aberta para os alunos, eles vão responder e aí no final você tem uma nuvem de palavras baseada nas respostas predominantes, ou uma questão de múltipla escolha, que depois de todos os alunos responderem, ele apresenta um gráfico que você tem qual que foi a prevalência de uma determinada escolha de resposta. Então, ela é uma ferramenta muito interessante para esse tipo de interação. Já o Padlet funciona muito bem como um ambiente virtual de aprendizagem. Então, em disciplinas de projeto em que os alunos desenvolvem individualmente ou em grupo trabalhos práticos e depois eles apresentam esses trabalhos, é interessante ter esse ambiente para que os alunos possam postar e outros alunos possam visualizar. O Padlet ele funciona mais ou menos como uma rede social também, no qual os alunos podem escrever comentários em cima do que é postado dentro dele, podem curtir. Então, o professor pode compartilhar links de vídeos, pode compartilhar músicas. Então, é uma ferramenta muito interessante como ambiente virtual e de exposição e troca de informações. Aqui está uma imagem ampliada do Padlet com a exposição de alguns trabalhos desenvolvidos por alunos e um vídeo que foi disponibilizado. E por fim, nós temos o Nearpod, que ao meu ver é a ferramenta mais completa, porque dentro dele dá para o professor criar slides ou importar slides de uma outra plataforma. E dentro desses slides dá para criar algumas situações mais interativas. Então, no meio dos slides, o professor pode inserir um áudio, inserir uma imagem, inserir um quiz ou um jogo da memória, ou criar também uma gamificação ali com base em perguntas de múltipla escolha. E um recurso muito interessante que é parecido com o Jamboard, que é uma tela em branco, no qual o professor pode estabelecer uma tarefa. Então, por exemplo, eu quero que você desenhe a vista frontal de um objeto.
E aí todos os alunos vão ter uma tela em branco, vão desenhar a vista frontal desse objeto que o professor designou e o professor consegue simultaneamente acompanhar o desenvolvimento dessa tarefa por todos os alunos e, ao mesmo tempo, ficar dando ali um feedback, tipo, você está no caminho certo, você tem que modificar isso. Então, é muito interessante. Além disso, pelo Nearpod, o professor pode criar um mural colaborativo, né? Os alunos podem escrever questões, perguntar questões ao professor e pode também criar alguns recursos gráficos baseados em pesquisas. Como consideração final do trabalho, todas essas ferramentas possuem um potencial de serem empregadas em algumas etapas de cada uma das disciplinas. As ferramentas de gamificação, como o Socrative e o Kahoot, são bastante interessantes como ferramentas de avaliação de aprendizagem, principalmente aprendizagens de conteúdos teóricos, e as ferramentas que são mais gráficas ou que apresentam recursos gráficos, como o Jamboard e o Nearpod, podem ser muito interessantes para o desenvolvimento de atividades de projeto e de desenho. O mais interessante dessas ferramentas é que elas são muito legais também de serem utilizadas no ensino presencial, desde que os alunos possuam acesso a um celular, então não é necessário ter um computador para poder fazer as atividades das disciplinas, o que é interessante também para poder facilitar e abranger mais o acesso. E, em questão das versões, as versões para assinantes possuem mais recursos, que podem ser explorados pelos professores. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. E muito obrigada!